Bom dia, queridos alunos, bom dia, nossos queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. E bom dia, Sueli, bom dia, Picos, bom dia, Santo Antônio, bom dia, Pedro Laurentino. Enfim, nosso bom dia a todos vocês. E vamos que vamos dar continuidade ao nosso estudo Fundamento da Administração. Mais precisamente, nós vamos falar sobre planejamento tático. Olha aí, nosso objeto de estudo é o planejamento tático e o nosso objetivo é mostrar como as empresas planejam no seu nível médio ou intermediário, como conceituar planejamento tático e explicar os vários tipos de planejamento tático. E vamos fazer uma ilustração também dos planos táticos que são implementados. Tá aí, nossos objetivos. Tá? Mas antes eu vou apresentar a solução das questões anteriores que a gente deixou na aula passada. Olha aí, o que a gente deixou na aula passada aí para vocês exercitarem um pouco. Dizemos aí, ó. Faça um esquema demonstrando a convergência da estratégia organizacional no planejamento estratégico. Não? Fizeram? Podem ir colocando aí no chat aí o que vocês fizeram. Bom, é isso aí, pessoal. É isso aí. Então vamos conferir, para vocês conferirem aí. A solução é exatamente essa aí, ó. A convergência, nós partimos lá da missão, da visão, e entramos pelo planejamento tático, que pelo planejamento empresarial, que está lá a visão e a missão. Depois entramos pelo planejamento estratégico, que se desdobra em planejamentos tático no nível intermediário. E aí nós temos a gestão de talentos do capital intelectual, a gestão financeira, o planejamento de marketing e gestão de marketing. Depois, esses planejamentos se desdobram também em planejamento operacional, que vai estar ligado à produção, à operação, aos serviços e à logística. E com isso, a organização realiza suas atividades e alcança os seus resultados. Essa é a convergência que vai lá desde a estratégia empresarial até o resultado, tá? Passando pelas etapas, tá? Seguindo, deixamos outra questãozinha para vocês. Deixamos aí outra questão, que é exatamente essa aí. Cite as características fundamentais do planejamento estratégico. Fizeram aí? Todo mundo fez? Então, vamos lá. Bom dia, São Miguel da Baixa Grande. Bom dia para vocês. Olha, São Miguel, nós estamos fazendo aí uma revisão apresentando a solução das questões que a gente deixou na aula passada. Então, para fazer a citação aí das características, vamos lá. A nossa solução para o gabarito aí para vocês. Tá? O planejamento estratégico apresenta as seguintes características fundamentais. Primeiro, é um planejamento de longo prazo. Ele está voltado para as relações entre a organização e seu ambiente e envolve a empresa como um todo. São características fundamentais de um planejamento estratégico. Lembrando que ele está sempre vendo o todo e relacionando com o ambiente. Também deixamos uma outra questão aí para vocês, que é exatamente aí, colocar assim, quais são as 7 etapas do planejamento estratégico e o que cada uma delas se refere. Fizeram também? Aí, São Miguel, pode ir colocando aí no chat aí para a gente ver como é que está aí o nível, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Então, vimos aí?
Podemos já conferir? Então, vamos à conferência aí para a gente ver o nosso gabarito. Olha aí, como solução a gente tem das 7 etapas. Nós colocamos aí, primeiro, olha aí, determinação dos objetivos, é onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar é a determinação dos objetivos. Depois nós vamos fazer uma análise do ambiente externo, ver o que há lá no ambiente, concorrente, fornecedores, o mercado, tudo como é que está, né? Em seguida, passamos também para analisar a empresa, né? Fazer uma análise da empresa, uma análise organizacional interna. É o que nós temos da empresa. Nós temos funcionários, nós temos máquinas, nós temos técnica. O que nós temos dentro da empresa? A partir dos objetivos, análise externa, análise interna, nós passamos a fazer o quê? O que nós vamos fazer? Vamos formular uma alternativa. Vamos formular uma alternativa para executar. A partir de saber o que vamos fazer, ou seja, nós formulamos a nossa alternativa, nós vamos elaborar o nosso planejamento, é o como nós vamos fazer para alcançar aquela alternativa, aquele objetivo estabelecido. Partindo daí, iremos ver a implantação da execução. Como fazer aquele plano tornar realidade? E a partir desse momento, quando se faz a execução, como tornar realidade, nós vamos acompanhar esses resultados e ver como é que nós estamos indo, o que está acontecendo, nós estamos conseguindo, não estamos conseguindo, precisa fazer ajuste, e é isso aí que a gente faz a avaliação. Tá? Lembrando para vocês que tanto para fazer a análise ambiental e a análise ambiental, tanto interna como externa, nós temos uma técnica que chamam de SWOT, ou aportuguesando ela como a FOFA, né? Temos aí a técnica. Bom dia, Eduardo Oliveira. Bom dia, Franciele. Nosso bom dia novamente aí para a Sueli, acompanhando a gente aí. Muito bom estar com vocês, né? Olha, só a turma que está entrando no YouTube, nós estamos corrigindo as questões que deixamos na aula passada, tá? E acaba sendo uma revisão rápida dos conteúdos. Deixamos também uma outra questão, que é quanto à definição dos objetivos estratégicos, podemos agrupá-los em 4 categorias. Aí pergunta, né, quais são essas categorias? E faço um breve comentário a respeito de cada uma delas. Aqui tem que corrigir aqui, que essa palavra aqui está errada, né? Aqui é um em. Vamos corrigir direitinho. Um erro de digitação aqui. É só colocar aqui um M, tá? Uma correçãozinha aqui. Ficou pior. Foi pior aqui. Vamos botar aqui essa correção. Vamos colocar ela. Colocar ela assim, né? É um em. No lugar desse E aqui. Desse I é um E. Então, quais são essas categorias? E quais são essas etapas dessas categorias? Fizeram? Vão colocando aí no chat o que vocês fizeram. Para recordar um pouquinho, né? Exercitando um pouquinho mais aí. Então, podemos conferir então? Então vamos ao gabarito. A gente vê. Vocês veem. Os objetivos estratégicos são agrupados em 4 categorias, sendo elas o lucro, a expansão, a sustentabilidade e a autonomia. Quanto ao lucro é considerado, né, numa dupla ótica, um retorno para o proprietário e outro retorno da empresa.
Claro, né? O investidor quer ter seu retorno e a empresa precisa expandir também. Quanto à expansão, é o crescimento em relação à empresa ou em relação ao mercado. Nós estamos crescendo ou não estamos crescendo? A sustentabilidade é o desejo da empresa de assegurar seu futuro e continuidade. Então, temos aí a sustentabilidade. A autonomia ou independência é a pretensão de livremente decidir o seu destino, a organização de si, de seu destino. Bom, dessas 4 categorias aí, nós destacamos o lucro como sendo a categoria que sustenta as demais categorias. Ou seja, sem o lucro, eu não tenho como expandir, garantir sustentabilidade, nem autonomia e independência. Tá? Então, por isso, o lucro. Lucro, sustentabilidade, autonomia são objetivos de sobrevivência da organização. Enquanto a expansão é o objetivo de crescimento empresarial. Ok? Conferido aí? Então, vamos à frente. Deixamos também aí uma 5ª questão quanto à análise. Aí está lá a questão. A análise das condições ambientais é a maneira pela qual a empresa procura conhecer seu ambiente externo e diagnosticar o que ocorre nele. Para que a empresa possa operar com eficiência e eficácia, torna-se fundamental que ela conheça o seu ambiente externo. Nessa análise aí, o que é envolvido aí? O que se envolve na análise do ambiente externo? Vamos lá? Coloquem aí no chat, vão colocando aí no chat, para a gente poder conferir com vocês. Então vamos lá, conferindo aí nosso gabarito, né, da solução da questão. Nós temos, para que a empresa possa operar com eficiência e eficácia, torna-se fundamental que ela conheça o ambiente externo que envolve ela. E aí nós vamos analisar o quê? Olha só. Quais são as necessidades que se precisa? Qual é a necessidade do mercado? Quais são os recursos que nós dispomos? Dentro dessas necessidades e os nossos recursos, como é que nós identificamos aqui a oportunidade para se aproveitar? Mas nem tudo é flores. Temos a necessidade de mercado, nossos recursos disponíveis, identificamos oportunidade, mas quais são as dificuldades e restrições que nós temos para atender, cumprir e atender as necessidades? Mas também, não só isso, temos restrições, mas tem algumas ameaças e coações e contingências das quais ela não pode fugir ou escapar. As questões ambientais aí que a gente não pode escapar. Bom, tá aí para vocês as condições, né, fazendo essa análise. Então agora passamos, né, já que fizemos essa correção, vimos bastante coisa a respeito uma recapitulação básica aí do planejamento estratégico. Podemos agora começar a falar do planejamento tático. Lembrando para vocês que nós temos aqui os tipos de planejamento. Nós temos aqui o planejamento que chama estratégico. Esse planejamento estratégico, ele se desdobra em planejamento tático. E esse planejamento tático, ele se desdobra em planejamento operacional. Tá? O planejamento tático, vamos fazer até, tá bom assim. O planejamento tático, ele envolve os departamentos. Aqui é a empresa, como um todo. A empresa. Aqui nós temos os departamentos ou setores, né? E aqui nós temos a parte de operações.
é onde ocorre a produção. Então esse é o desdobramento pra gente. E nós vamos tratar especificamente dessa parte aqui, planejamento tático nos seus departamentos. Isso é o que nós vamos fazer, tá bom? Então, feita essa abordagem geral, podemos agora passar para vocês como é que fica isso aí. Vamos introduzir esses conceitos aí bem, para que vocês possam ter uma boa visão do todo. Então, olha aí. No nível institucional, temos o planejamento estratégico, que é um mapeamento do ambiente e avaliação das forças, fraquezas, para que possamos tomar decisões. No nível estratégico, nós diminuímos um pouco, né? Nós começamos agora a especializar um pouco mais, e aí vai diminuindo a incerteza para fazer uma articulação, né? É uma tradução das interpretações das decisões estratégicas em planos mais detalhados no nível de cada departamento. É uma articulação interna. E no nível operacional, é um desdobramento do plano tático de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa. É a certeza e regularidade. Bom, como características fundamentais aqui, vocês podem dizer assim, que no planejamento estratégico, temos muita incerteza, muita imprevisibilidade. Por que é que tem essas incertezas e imprevisibilidade? Porque nós estamos trabalhando com um ambiente externo, pessoal. Nós estamos trabalhando com um ambiente externo. E o ambiente externo, a organização não tem controle. Ela pode até fazer umas previsões, né, do que pode acontecer no ambiente externo. Mas ela não tem controle. Professor, como assim que não tem controle? Ora, imagine que você vai fazer uma plantação, vamos falar de milho. Você até pode ter alguns estudos, uma previsão, se vai chover ou se não vai chover. Mas você tem controle? De certo que não, né? De certo que não. É a mesma coisa, né? A organização pode até planejar como é que está caminhando as alterações políticas e as alterações na legislação, pode até fazer previsões. Porém, a organização tem controle disso? De certo que não, porque as implantações das políticas quem realiza elas são os governos, e a legislação que altera são lá os deputados, senadores e vereadores. Tá? Há um exemplo para vocês que é uma circunstância externa, que as organizações não têm controle. Nesse período da pandemia, tá? Decorrente lá das questões de saúde, lá, os governos decretaram o quê? Os tal de lockdown. Fecha tudo. A organização não tem controle disso, porque foi lá, né? Aconteceu o evento lá do Covid, e, consequentemente, os governos, para preservar a saúde da população, teve que adotar medidas restritivas para a atividade empresarial. Já no planejamento tático, nós podemos dizer que é uma articulação interna. Veja só, todas aquelas decisões que foram tomadas lá no nível estratégico, agora, elas precisam, né, ser interpretadas para que possa ocorrer os detalhamentos em cada departamento. Esses são os departamentos de marketing, finanças, produção e tudo mais. E, por fim, o planejamento operacional, nós vamos estar trabalhando no nível de certeza bem maior. É os desdobramentos dos planos, né? Dos planos táticos de cada departamento. Vamos supor o seguinte, lá no estratégico, está definido lá que vai ter valorização dos recursos humanos. Aí o departamento de RH é que vai elaborar como é que vai fazer aquela melhoria das condições para
as pessoas que trabalham na organização. E aí vai entrar plano de carreira e tudo mais. E é no departamento, na área operacional, é que vai fazer o detalhamento dessas condições. Vai ser assim, não, vai ser o aumento de tantos por cento, nós vamos fazer plano de saúde, nós vamos dar outro tipo de assistência, um bônus e tal, e tal. Nós vamos promover treinamento, e esses treinamentos vão ser assim, 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 tá. Vamos treinar o pessoal da produção, vamos treinar o pessoal da área administrativa, tá. E feito esse planejamento, entra a execução. Aí vocês têm uma ideia geral. Essa é uma ideia geral. Bom dia, Bito Viston. Nosso bom dia para você também. Vista essa visão panorâmica, vamos começar então, detalhar um pouco mais, tá? Vamos detalhar um pouco. Sabemos que o planejamento, ele contribui, é a primeira função do processo administrativo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o planejamento, olha aqui, é a primeira função. O que quer dizer isso, que é a primeira função dentro do processo administrativo? Pessoal, em outras palavras, nós podemos dizer que sem planejamento nós não sabemos para onde ir. Então, preciso planejar. E eu vou dizer mais para vocês, essa questão do planejamento, ele é também importante na nossa vida pessoal. Professor, mas eu levanto e faço o que eu tenho que fazer. Claro que você faz. Embora o planejamento possa vocês pensarem que não faz, mas antes no dia anterior, ontem, vocês pensaram alguma coisa assim, olha, ixi Maria, amanhã a aula é 7 horas da manhã, né? E a aula com aquele professor tal de Jorge, né? E assim vocês planejam, né? Que horas vão acordar, que horas vão tomar banho, café, que horas vão chegar na escola, qual o trajeto que vocês vão fazer. Pessoal, mas aí ó, é porque como a atividade é menos complexa, essa que vocês estão comentando, que a gente está comentando, embora seja menos complexa, então é possível fazer esse planejamento, inclusive de cabeça, sem fazer anotações. Algumas pessoas mais metódicas fazem anotações. Outras não. Bom, dentro dessa função, a função planejar, é onde se determina quais são os objetivos e quais são os meios que são necessários para alcançar. Eu vou produzir, fazer um planejamento de produção de pão. Então, meu objetivo é produzir pães. Quais são os recursos necessários que eu preciso? Farinha, tal, né? Farinha, fermento e tal. Mas assim, pessoal, essa ação empresarial de planejamento, ela começa lá, né? Lá no planejamento estratégico, que abrange toda a empresa. E é um planejamento de longo prazo. Por que de longo prazo? Ora, se eu vou produzir pães para vender, eu tenho que pensar no local que eu vou produzir, nos recursos, vou precisar do padeiro, vou precisar de uma maceira, vou precisar de um forno e tal. Então você tem isso longe. E essas decisões é no nível institucional ou nível lá os donos, os diretores. Professor, mas a minha panificadora aqui é familiar, não tem esse negócio não. A gente faz tudo. Então é bem participativo, né? É bem participativo a presença de vocês nessas decisões que tomam lá. Pessoal, quando a organização é pequena, lembre o seguinte, né?
Quando a organização é bem pequena ou é bem a nível familiar, vamos supor assim, o teu negócio mesmo é só você mesmo. Você é um empresário individual, um MEI. É você que é o dono, é você que é o diretor, que é o gerente, que é o operário, que é o faxineiro, que é o segurança, que é tudo. Então, ora você assume papel de dono, ora você assume papel de vendedor, ora você assina de operário. Então, é isso que acontece. Nas organizações, quando vão adquirindo tamanhos maiores, é aí é que vão contratando pessoas para exercer determinadas funções. Ah, professor, estou entendendo. Eu comecei a minha padaria aqui, né? E aí eu vi que eu não estava dando conta e precisei que a minha esposa, ou meu pai, ou meu irmão me ajudasse. Então, foi a primeira contratação que você fez, né? Ah, mas aí o negócio está crescendo muito, professor. Eu e meu irmão não estamos dando conta, não. Aí vocês contratam uma outra pessoa. Ah, eu não estou dando conta de fazer o pão, fazer a faxina. A mesma coisa, por exemplo, se você montar um salão desses, corte de cabelo e tudo mais. Então você começa essa atividade você mesmo, tá? Tá lá, faz o corte de cabelo, faz o penteado, limpa o ambiente, atende os clientes, recebe tudo. Você é o tudo, faz tudo, faz tudo. É o dono, é o gerente, é o operário, é tudo. Porém, o movimento começa a ficar bom e tudo mais, e aí você faz assim, olha, eu não tenho condições físicas de fazer o corte do cabelo, fazer o penteado e fazer a limpeza do salão. Opa, aí você contrata a primeira pessoa para te ajudar. E assim vai, né? Vai crescendo. E aí, para que o planejamento estratégico possa ser levado adiante, ele precisa ser executado nos níveis hierárquicos mais baixos da empresa, onde são executadas as tarefas. Veja só, nós vamos ver o seguinte. Nós temos aqui, no nível estratégico, vamos supor o seguinte, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, né? Lá no nível, vou colocar só abreviação, né? Vou botar só abreviado aqui, para que fique melhor. Lá no nível institucional, aí temos o nível tático e o nível operacional, né? Vamos supor que seja uma construtora, né? E aqui nós precisamos de uma pessoa com formação, né? Nós precisamos ter uma formação mais avançada para analisar o quê? O mercado, né? É o nível mais avançado, mais abstrato. No nível operacional, nós precisamos ter algum conhecimento específico por área. O que é isso? Nível específico aqui por área. Esse nível específico por área, nós estamos falando assim, o planejamento financeiro, eu preciso de alguém que entenda de finanças, tá? Se é no nível lá da produção de pães, eu preciso de uma pessoa que entenda como é que faz pão. É isso? Lá na contabilidade, eu preciso de alguém que entenda de contabilidade. Lá no RH, eu preciso de alguém que tenha conhecimento da área de RH. Professor, mas a empresa... Eu já vi empresa que ela não faz a seleção do seu pessoal. Essa parte de RH aí, ela terceiriza, ela conta... Ora, se ela tem condições de contratar, não tem condições de fazer, né, para ter uma especialização, porque ficaria muito caro, então ela contrata um terceiro para fazer. Mas ela também, essa área precisa saber disso. E no nível operacional aqui, é mais técnico na execução. É mais técnico na
execução. Aqui eu preciso saber quantos, no nível técnico aqui, eu preciso saber quantos quilos de farinha eu vou utilizar para produzir, fazer uma batelada, quantas gramas de fermento, quanto de açúcar, quanto de sal e tal. Eu tenho que saber isso tudo, senão eu não faço. Só que aqui, pessoal, esse público aqui, essas pessoas aqui, essas pessoas aqui, têm linguagem diferente. Tem linguagem e postura diferente. Porque uma coisa é eu ter uma visão de mercado, saber lá de concorrente, demanda. Veja que aí nós estamos envolvendo alguns conhecimentos da área de economia, de marketing. No específico, também aqui precisa também ter uma ideia, visão geral, né? Ter uma visão do todo, né? No nível institucional. É olhar, saber, né? Ter uma noção de como é que faz pão, como é que faz isso, mas saber como é que é mercado, como é que eu vou precisar de financeiro, capital, onde é que eu vou buscar esse capital e tal. Tem que saber isso tudo. No nível específico, essas pessoas aqui, elas precisam saber especificamente da sua área. Se vai fazer a contabilidade, precisa ter conhecimento de contabilidade. Se vai trabalhar na área financeira, precisa ter conhecimento financeiro da área financeira. Saber o que é cobrança, o que não é cobrança, o que é título de crédito, como é que eu faço esse título. Quais são os reflexos que dá se eu vender à vista, se eu vender a prazo. Estabelecer fluxo de caixa, essas coisas. No técnico, pessoal, aqui vai ter que fazer, cada um vai ter que ser bem específico mesmo. Tá? Lá no nível mais genérico, a gente sabe lá, né? Vai usar para produzir pão, vai usar farinha, fermento, né? Água, vai ter uma máquina para fazer, vai ter um outro equipamento para assar o pão. Já no nível tático, nós já começamos a ver o seguinte, olha, o pão é feito e a receita é assim. No nível técnico milésimo de gramas de fermento, de açúcar, de farinha e tal. Até milésimo de gramas é feito. E aí é o como fazer exatamente. Tá? Ok? Feita essa visão geral, também, podemos dizer para vocês que no nível estratégico, que opera lá com incerteza, devido à exposição das variáveis ambientais, é o concorrente e tal. Né? Já no nível operacional, que é baseado numa certeza, então eu já sei aqui, quando chega no operacional eu já sei. Vamos produzir 100 quilos de pães por dia. Aí eu tenho que saber quantos quilos exatos eu vou precisar de farinha, de fermento. E aí nós podemos ter a nossa programação da atividade. Eu vou começar a fazer o pão para sair 6 horas quentinho. Eu começo lá pelas meia-noite, 2 ou meia-noite. E professor, para sair o pão quentinho começa meia-noite? Claro. Você tem todo um processo de mistura dos ingredientes, aí você tem que esperar fermentar. E aí você vai ter um período para fermentação, que dependendo do lugar pode ser, se for uma região mais fria, vai demorar um pouco mais para fermentar. Se for uma região mais quente, vai fermentar mais rápido. E professor, por que isso? Ora, porque ali são leveduras que vão fazer aquela fermentação. É um fermento biológico que se usa. Bom dia, Juazeiro! Bom dia, Manuel Emílio! Bom dia, Pau d'Arco! Novamente, bom dia aí para a turma de São Miguel da Baixa Grande. Salve, salve aí, o Alteres. Salve, salve para o Bito Viston. Winston. A pronúncia aí, depois vocês me ajudem, né?
Bom dia, Franciele. Bom dia, Eduardo Oliveira. Bom dia, Sueli. E esse processo que está lá, de transformação de um ambiente de incerteza para um ambiente de certeza, essa transformação aqui, do ambiente de incerteza para um ambiente de certeza, é que é tratado no nível intermediário. Nós precisamos fazer essa interpretação, né? Para que as coisas possam acontecer. E é no nível intermediário é que nós vamos ver esse processo de transformação. Opa, chegando aí, né? Isso, Juazeiro, bom dia, São Miguel, tranquilo. Nós estamos bem no comecinho, tá? Tá, São Miguel? Nós estamos bem no comecinho, fazendo a parte mais introdutória para vocês, né? Então tem muita coisa que vocês já viram no planejamento estratégico que está aqui também. Então, lá no estratégico, com o nível de incerteza, mercado, concorrente, fornecedores e questões de gestão pública e tudo mais. Vamos tirar umas fériasinhas, né, Juazeiro? Vamos descansar um pouquinho. Mas vai ter um comunicado oficial, tá, Juazeiro? Fique tranquilo que vai ter um comunicado oficial, tá? Fique tranquilo que essa questão das férias aí vai ter um comunicado oficial. Então, sabemos o seguinte, uma vez que elaboramos o nosso planejamento estratégico, ele necessariamente precisa ser desdobrado ou começar a ser detalhado no nível tático ou intermediário, para que essas decisões que foram tomadas lá no nível estratégico possam acontecer e serem convertidas, né, e detalhadas em planos operacionais e assim podermos executar as ações operacionais. Bom. Como nós estamos falando de planejamento, é certo que, ao planejarmos, nós vamos estar antecipando o que vamos fazer e quais são os nossos objetivos. Essa, pessoal, é a essência da função administrativa planejamento. É a essência da função planejamento é exatamente estabelecer de forma antecipada o que nós vamos fazer e qual é o objetivo. Ô, professor, mas eu não tenho bolinha de cristal para saber, não. Ora, mas para cada um dos tipos de situações, a gente tem técnicas para que possam ser feito isso. Nós vamos detalhando aqui cada vez mais, aprofundando nossos estudos e vocês vão aprendendo. Por isso, não percam as aulas. Por exemplo, ontem... tá certo, olha aqui. Né? Vamos aproveitar aí o questionamento de Juazeiro, né? Colocou ali uma dúvida. Teremos aula até a semana que vem? Olha o Juazeiro aí pensando no planejamento. Se vai ter aula, Juazeiro vai pensar assim, não, então as aulas começam 7 horas da manhã e eu vou ter que fazer isso e tá. Isso? Se não vai ter, ele vai dizer, opa, posso ir para a praia, posso ir para o sítio e tal. Não é isso? Certamente você está pensando alguma coisa desse tipo, né, Juazeiro? A turma de Juazeiro aí está pensando alguma coisa desse tipo, não é isso? Confirma aí para a gente no chat. Estão pensando aí, talvez, em viajar e tal. Estão estabelecendo o seu plano estratégico, o seu planejamento estratégico aí. E para fazer esse planejamento estratégico, ela precisa estar consultando o mercado. Olha aí, o ambiente externo, né? A turma de Juazeiro não tem controle
aí se vai ter aula ou não. Porque quem determina aí é a gestão das escolas e da SEDUC. E aí, a partir disso aí, Juazeiro pode fazer o detalhamento. Se não vai ter, então... ei, pessoal, então nós podemos fazer aquela excursão para a praia, nós podemos ir lá para o sítio e tal, e vamos fazer isso, e vamos jogar bola, aí vai tomando as decisões, né, e detalhando. Pessoal, na verdade, assim, quando nós fazemos planejamento, nós estamos buscando dar condições racionais para que a gente possa organizar e dirigir a empresa. Ou o quê? Ter os departamentos ou divisões, partindo de hipóteses, de certas hipóteses a respeito da realidade futura. A hipótese aí para Juazeiro que está pensando na semana que vem se vai ter aula ou se não vai ter aula. Hipótese aí número 1, vai ter aula. Aí Juazeiro, a partir do momento que vai ter aula, está pensando lá assim, não, se vai ter aula, então nós vamos ter que vir para cá, para a escola às 7 horas da manhã e tal, nosso esquema. Eu não posso fazer e viajar nem nada. Tá. A hipótese número 2, não vai ter aula. Aí Juazeiro está pensando, então nós vamos fazer aquela excursão que nós estamos querendo fazer, programando há muito tempo e tal, para ir para a praia, para ir para o sítio, vamos fazer aí não sei o que e tal, e diz lá. Mas veja só, pessoal, uma coisa também nós precisamos saber, né? Todo planejamento, ele parte da ideia de que as ações que são realizadas no presente refletem antecipações ou presunções sobre o futuro. E essas presunções, pessoal, elas devem ser feitas de forma explícita e não subjetiva sobre uma análise comumente que nós efetuamos para tornar menos tenebroso, menos nebuloso, menos problemático, né, dos assuntos que vão acontecer, e esses assuntos, e dos assuntos mais importantes e os menos importantes e as consequências. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, se nós estamos falando dessas condições, dessas antecipações lá no futuro, né, que nós precisamos fazer de forma bastante explícita, é do tipo assim, semana que vem, eu preciso ter certeza se vai ter, para me tomar as ações, né, a turma de Juazeiro, né? Nós precisamos saber se vai ter ou não vai ter aula. A partir da hora que eu tenho essa presunção, que eu tenho essa ideia, então eu faço o meu desdobramento de planejamento. E não é questão de subjetiva, tá? Então eu vou fazer meu... questão subjetiva, assim, eu vou fazer meu planejamento de viagem, mas aí eu vou começar sempre com... Não é com condicional, né? Vamos levar lá com os termos que se usa daqui para frente, a partir do momento que a gente tem o nosso planejamento, nós não vamos ter mais aquela condição. Assim, lá no estratégico, a gente pode ter condicionais. Do tipo, olha, cenário 1, se tiver aula, né, lá no... Mas agora, quando a gente já começa a vir para o tático e para o operacional, assim, como não vai ter aula, aí já mudou o termo, né? Aquela condicional de se não existe mais aqui. Não tem, então, aqui, ó, essa subjetividade. Porque se nós ficarmos trabalhando com subjetividade, nós não vamos conseguir estabelecer um plano adequado. Imagina só, né? Eu vou fazer um plano para a partir da semana que vem,
E aí eu coloco lá no meu plano assim, olha, meu orçamento é se tiver aula, meu orçamento vai para um lado. Se não tiver aula, meu orçamento... Pô, não é assim, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Você, né, vai ter informações, ao analisar o mercado, analisar as condições, você vai poder tomar decisão. Uma coisa é certa também, né? Uma coisa é bastante certa. O futuro, com certeza, vai chegar. Ô professor, como é que o senhor sabe que o futuro vai chegar? Nós estamos aí às 7 horas e 47 minutos, conversando com vocês. E eu vou dizer para vocês que daqui a pouco nós vamos chegar às 8 horas. Ah, professor, mas isso é óbvio, o relógio está andando. Então, é isso que a gente está dizendo. O futuro vai chegar. E eu vou dizer para vocês uma outra coisa. Normalmente ele chega muito rápido. Queridos professores, aí, e alunos também que já têm assumem algum nível de responsabilidade na família. Ah, bom dia, São Julião, estamos aí com vocês também. Imagina o seguinte, né? Você é responsável pelas contas da sua casa, seu pai, sua mãe, ou você mesmo assume essa responsabilidade. Aí tem a conta da água e tem a conta da luz, né? E tem a conta do telefone. Aí chega uma conta, aí você está trabalhando e consegue o recurso e paga essa conta. Ô professor, mas já chegou outra conta. É exatamente isso que acontece. E chega rápido, rápido mesmo. E eu vou dizer mais para vocês, né? Coloca aqui na tela. Vamos aqui. Vamos imaginar assim, ó, os dedos da mão, tá? De certo vocês tiveram muito tempo, né? Viram assim, demorar muito tempo, partindo aqui do punho, né? Subindo. Demorou muito tempo para alcançar 15 anos. É isso, meninas? Para fazer a festa de 15 anos, demorou muito tempo. Não é isso? Ô professor, mas já chegou 18 aqui, ó. Rapidinho, né? Ó, subiu do dedo mindinho para o dedo anelar. Rapidinho. E rapidinho já chegou aos 25 aqui. Nossa senhora, mas é muito rápido mesmo, né? Veja o que se passa. E aí quando vocês pensam que não, já estão chegando aqui nos 40. Aí já começa de descida, rapidamente. E quando vão ver, descendo mais pro dedo polegar, já estão chegando aos 60, 70. É isso, pessoal. O tempo é rápido. Né? Pode botar a tela de novo. Obrigado. E o tempo passa-se muito rápido. Eu tenho filhos adolescentes também. E eu vejo algumas coisas com eles, né? Passo para eles assim. Meu filho, faça isso aí. Ele, depois. Depois eu faço. Depois eu faço. Sabe o que acontece com esse muito depois? Imagine que você ainda é adolescente, tá? Na infância ainda. Aí tem algumas oportunidades aí que começa desde a infância, né? Jogar futebol, ser um atleta, ser um músico, fazer um curso técnico. Aí você... Não, depois eu faço. Depois eu faço. Tem muitos dos colegas de vocês que estão lá no ensino médio que disseram assim, não, depois eu faço o curso técnico. Quando eles forem fazer o curso técnico, vocês já são técnicos. O depois, fazer depois, fica muito longe as coisas, né? E pessoal, o planejamento é justamente para que quando assim, né? Se você deixar as coisas acontecer, deixar que ela apareça primeiro, sem que estar preparado, aí você vai ter que fazer improvisação.
E eu vou dizer para vocês, né? Improvisar, deixa lá para os artistas no teatro, que muitas das vezes improvisam muito. Na empresa, não é para ficar improvisando. Opa, Sueli Nascimento, bom dia para você novamente. E é de Buriti dos Lopes, bom dia aí para a turma de Buriti dos Lopes também. Então, pessoal, ter uma mentalidade assim mais restrita, de não, quando chegar na hora eu dou meu jeito, eu faço. Mas se você for fazer assim, dou meu jeito, eu faço, né? Imagina só, né? Você tá lá com a tua, vamos supor assim, né? Você tá com o teu, montou um restaurante, né? E aí você fala assim, não montou um restaurante, né? Você tá lá com uma mentalidade bastante simplista para resolver problemas, né? E aí você montou o teu restaurante, você não fez planejamento nenhum e começou o restaurante a funcionar. E aí de repente, né? Dia das Mães ou Dia dos Pais, né? Você nem pensou nisso. Aí de repente começa a chegar gente, começa a chegar famílias para comemorar o Dia das Mães ou o Dia dos Pais ou outro evento e começa a chegar gente. Eu dou meu jeito. Aí você tem que estar lá cuidando do restaurante, você vai ter que sair correndo para comprar carne, para comprar peixe, para comprar mantimento. Isso aí, pessoal, são, né, ações mais reativas, né? Fica difícil, né? E para mudar isso, pessoal, muito complicado. E assim, pessoal, no fundo a gente pode dizer que o planejamento é uma técnica para absorver incertezas e permitir, né, com mais consistência o desempenho das empresas. Então, se você tem teu restaurante e o final de semana lá, né, segundo domingo de maio, Dia das Mães, você vai abrir o teu restaurante para funcionar, você já sabe assim, pô, o ano passado apareceram aí 400 pessoas. O ano atrasado foram 380. Então você já sabe, já começa a analisar no teu passado, né? E como é que está o movimento teu nos outros dias, como é que está a circunstância do mercado, as pessoas estão com dinheiro para comemorar e tudo mais, tal. E aí você vai se preparar para atender 400, 300 ou mais pessoas. E aí você já tem até uma ideia, né? No Dia das Mães o pessoal gosta de... Aí você já tem, viu no passado como é que são os desejos das pessoas, e você vê nos últimos meses como é que está o desejo das pessoas. Gosta mais de churrasco, gosta mais de galinha caipira, gosta mais de... Aí você já pode se preparar para isso. E é justamente para isso que a gente faz planejamento. Já no nível tático, né? Aí vai começar a passar os detalhamentos dentro dos departamentos ou das unidades de negócio. E aí, pessoal, aí que são executivos, pessoas gerentes, né, que têm uma relação mais direta com as atividades específicas, e ele vai poder elaborar seu planejamento de uma forma mais adequada. Tipos de níveis de planejamento. Nós temos aí os níveis, né? Institucional, intermediário e operacional. Ô professor, mas o senhor repete, nós vamos repetir esse negócio até a gente aprender. Opa, temos aí, né? Bom dia, Manuel Emídia, turma RH, bem ativa. Planejamento é tudo dentro de qual a empresa, de qualquer, deve ser qualquer empresa, seja ela para a escola, para casa, para um bom funcionamento. É isso aí, né? Opa! Olha aí, aviso para vocês, teremos aula dia 12. Né? E aí nós chamamos esse planejamento de estratégico, tático e operacional, dentro dos níveis da organização. Dentro
Os tipos de planejamentos que fazemos lá do nível estratégico institucional, fazemos o planejamento tático, estratégico. No planejamento tático, nós fazemos planejamentos. Olha aqui, pessoal. Né? No estratégico, fazemos o tático. O planejamento estratégico. No tático ou intermediário, nós fazemos planejamento de marketing, de finanças, de produção ou operação, de recursos humanos, etc. Dentro do planejamento operacional, lá no marketing, e aí ele vai estabelecer planos específicos, plano de vendas, plano de promoção, plano de propaganda, plano de pesquisa de mercado, plano de ações públicas. No financeiro vai se fazer plano de lucro, plano de investimentos, plano de fluxo de caixa, plano orçamentário das despesas e plano das receitas. Na produção, vai ter detalhadamente o plano de produção, plano de manutenção, plano de suprimento, plano de aquisição de novos equipamentos, plano racional. Lá no RH, plano de carreira, plano de treinamento, plano de remuneração, plano de recrutamento, plano de seleção, plano de benefícios e outros mais. Com isso, pessoal, nós já começamos a dar uma ideia bastante geral para vocês, né? Mas a gente está no nosso limite de tempo dessa aula. Vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta para a gente detalhar um pouco mais. Tá? É rapidinho.